É muito importante que vocês entendam que o nosso produto, ele não é feito para nós. Ele é feito para o nosso hóspede. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você tem um poder aquisitivo muito acima, muito superior do que seus hóspedes. Ou você tem um poder aquisitivo próximo dos seus hóspedes, que isso facilita, né? Mas você entender que, como você tem um perfil, às vezes, superior, né? O seu poder aquisitivo, às vezes, é maior do que as pessoas que você recebe, você vai receber pessoas que talvez não tenham a mesma educação que você teve, né? As pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você teve, né? As pessoas também são pessoas que pode ser que não tenham a mesma educação que você também teve. Então você precisa entender esse ponto, que quando você vai construir o produto, você está construindo o produto com o hóspede e não para o hóspede. E qual que é essa diferença? Como que eu posso ser um bom gestor? Que pontos que eu preciso ter atenção, né? Seja você que já esteja no ramo, né? Seja hoteleiro, seja dono de pousada, ou seja anfitrião, ou até mesmo você que está querendo trocar o segmento, né? Que está vindo de uma área, né? Entrando para a hotelaria, ou você que gosta desse ramo, né? De ser anfitrião, que gosta de receber pessoas. Eu vou comentar com vocês aqui alguns pontos que são fundamentais, alguns pontos que eu, né, após ter atendido mais de 1.200 meios de hospedagem, depois de ter mais de 250 alunos, o que é que eu observo, né, do que faz um gestor ter sucesso, né? O que é que eu vejo, quais são as ações, qual é o comportamento que ele tem, que eu vejo que o meio de hospedagem ele prospera. O primeiro ponto que eu poderia abordar com vocês aqui facilmente seria em relação ao planejamento. É muito importante que antes de você iniciar no segmento, ou até mesmo os que já estão no segmento, que você tenha um planejamento. E por incrível que pareça, a grande maioria dos gestores não tem um planejamento do seu meio de hospedagem. Simplesmente eles entraram nesse segmento através do fluxo. Ou seja, eu herdei isso de família, ou simplesmente apareceu uma oportunidade, me disseram que era bom, e simplesmente eu resolvi me aventurar por essas águas. Só que a grande maioria dos que fazem isso, né, dos que seguem o fluxo, a grande maioria não consegue ter resultados satisfatórios. São aquelas pessoas que vivem para trabalhar. Né? Como eu falei, seja você dono de um hotel, dono de uma pousada ou até mesmo anfitrião. São aquelas pessoas que trabalham de domingo a domingo, não tem folga, né? São simplesmente aquelas pessoas que passam o tempo inteiro trabalhando e falam assim, cara, esse trabalho me prende muito. Não é esse trabalho, é qualquer trabalho que você tenha, que se você não se planejar, isso vai acontecer. E qual é o planejamento, né, que você precisa fazer antes de entrar nesse nicho? Então, eu peço que você, durante essa live, tenha muita atenção, tá? Você que está me assistindo aqui no Instagram, você que está me assistindo aqui no YouTube e no Facebook, que você tenha papel e caneta na mão para anotar exatamente esses pontos que eu irei compartilhar a partir de agora. O planejamento, o primeiro ponto que você deve ter atenção é você estudar o mercado. Você deve ter exatamente a noção do mercado que você vai entrar. E que noção é essa? Você precisa saber exatamente o tamanho do mercado que você está inserido. Ou seja, eu gosto muito de receber pessoas. Eu adoraria ser um anfitrião. Eu adoraria ser um dono de pousada, porque eu sei que eu levo jeito com pessoas, eu vejo que eu tenho todas as características, né, qualidades e habilidades para receber pessoas. Só que só esse simples fato, ele não resolve. Então, o primeiro ponto é você saber qual que é o tamanho do seu mercado. O mercado que você está inserido, qual que é o tamanho desse mercado? Ah, Felipe, o mercado que eu tô, ele tem aproximadamente, aí, vamos supor, né? Eu tenho mais ou menos 500 meios de hospedagem na minha cidade. Pô, é um mercado médio. Não, Felipe, a cidade que eu tô só tem 15 meios de hospedagem. Pô, um mercado muito pequeno, né? A cidade que eu tô, Felipe, possui mais de 1.000 meios de hospedagem. E aí, eu vou te dar o primeiro bizu para você saber qual é o tamanho do mercado. Qual que é a plataforma hoje que mais vende hoje? A plataforma hoje que mais vende é a Booking.
Por incrível que pareça, né, muitos dos anfitriões acham, né, que Airbnb, mas pode acreditar que a Booking vende muito mais do que o Airbnb. Seja hotel, seja pousada, seja anfitriões. Então, se você quiser saber exatamente o tamanho, né, aproximadamente ter uma noção do mercado que você está inserido, eu sugeriria você que você coloque o nome da sua cidade lá na plataforma, só que você não vai colocar datas. Porque se você colocar datas, a demanda pode cair. Por quê? Pode ser propriedades que não estejam com disponibilidade naquela data que você está procurando, ou propriedades que estejam fechadas temporariamente e vão reabrir em outro momento porque estão reformando, ou porque, sei lá, por falta de pagamento, por qualquer motivo. Então, o primeiro conselho que eu te dou é você entrar na plataforma, né? Seja da Booking, seja da Airbnb, e você coloca o nome da sua cidade e faz a pesquisa sem data. Esse é o primeiro ponto. Você vai identificar o tamanho do seu mercado. Deixa eu colocar aqui para as pessoas que estão entrando uma observação sobre qual é o tema da live, tá? Ah, não tá pegando. Tudo depois eu toco. Deixa. Senão vou atrapalhar aqui o fluxo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, né, que eu acho que a gente deve ter atenção em relação ao potencial de crescimento. Qual que é o potencial de crescimento, né, da tua cidade? A tua cidade ela está expandindo, né, está entrando novas atrações turísticas, estão chegando novas empresas, né? Ou é uma cidade que cresce, ou é uma cidade que está estagnada? É uma cidade madura já, que é difícil aparecer uma nova pousada, é difícil aparecer novos anfitriões, né? É algo raro de acontecer. Então, esse é o primeiro ponto, né? Qual o tamanho do mercado que eu estou? E o segundo ponto é o potencial de crescimento, né? Seja de empresas que estão chegando, que podem colaborar para um hóspede corporativo, ou através de novas atrações. Ah, vai construir um parque aqui na minha cidade, né? Por exemplo, eu ouvi dizer que a cidade de João Pessoa vai construir um parque aquático na capital, né? Teve um grupo que comprou, não sei se comprou, se arrendou, acho que comprou, né, através do leilão, uma propriedade muito conhecida, né, que é o Tambaú Hotel, que é basicamente todas as fotos que vocês virem da cidade, vai aparecer esse hotel. E eu ouvi dizer que esse grupo estava com interesse em construir um parque aquático na cidade. Vamos dizer, o estilo um beach park da vida. Então eu vejo isso como algo muito positivo. Por quê? Porque a cidade vai ter uma demanda, seja local, né, dos próprios locais, seja regional, né, pessoas de cidades próximas, de estados próximos, né, ou até mesmo pessoas que podem se deslocar através da via aérea, né. Isso pode aumentar a malha aérea, pode ser que seja um estímulo para o aumento da malha aérea. O terceiro ponto que você deve observar dentro dessas grandes plataformas, né, para você fazer sua pesquisa inicial, claro, quanto mais profundo você fizer, melhor, né? Quantos mais dados você tiver, melhor, é você pesquisar pelo número de concorrentes. Quem que vai ser, né? Quais serão os meus concorrentes diretos? Né? Então, Felipe, como é que eu faço isso? Simples. Você abre a plataforma e naquele canto esquerdo, né? Você vai colocar ali exatamente os filtros que condizem com o seu perfil, né? Do seu tipo de meio de hospedagem. Então, no meu meio de hospedagem, ele tem ar-condicionado, café da manhã incluído, por exemplo, né? Se você for anfitrião, pode ser que você forneça, pode ser que não. No prédio tem piscina. Então, você coloca aquelas características do seu meio de hospedagem. Então, você vai ter um filtro mais refinado de quem realmente está competindo diretamente com você. Porque é muito importante que a gente faça essa comparação de laranja com laranja e pera com pera. Isso é muito importante. Por quê? Porque uma pessoa que está interessado em ir para um hotel não é a mesma pessoa que está interessado em ir para um apartamento. São perfis de hóspedes diferentes. Mesmo que eles possuam a mesma classe social, o mesmo poder econômico, mas não é o mesmo público. Não é o mesmo público. Por quê? Porque a pessoa que está indo para um hotel, ela busca muitas vezes facilidades. Eu quero café da manhã, eu quero serviço de quarto, eu quero limpeza diária, coisas que a maioria dos anfitriões dos apartamentos não oferecem. Então, por isso que é importante que você compare exatamente o seu tipo de propriedade, né? Ou seja, o seu meio de hospedagem que você tem, para que você consiga ter esse filtro para saber exatamente quem são os concorrentes diretos, né? Quem são as pessoas que vão bater de frente com você.
Então você coloca lá pousada, hotel, casa de temporada, apartamentos, flats, porque aí você vai ter um filtro mais refinado e coloca as características. E o último ponto para você entender quando você for entrar no mercado é você pensar quais são os pontos fortes que eu tenho que me fazem sobressair, né, que me destacam frente à minha concorrência. Quais são esses meus pontos fortes? Então, você pode responder, meu ponto forte é minha limpeza, meu ponto forte é porque o meu apartamento é novo. Isso não é ponto forte, isso é qualidade. E qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. E muitas pessoas confundem isso. Acham que pelo simples fato de ter um produto de qualidade, simplesmente eles já estão fazendo a função deles. Não, isso é nada mais do que obrigatório. É que nem hoje você falar inglês. Você falar inglês hoje já não é mais um diferencial. Você falar inglês hoje é quase que mandatório para você conseguir uma vaga numa boa empresa, para você conseguir um bom posicionamento profissional, né? Para você conquistar uma vaga, é quase que mandatório. Antigamente, não, fala inglês, pronto, você já saiu na frente dos concorrentes. Mas hoje em dia não é assim que funciona. Então, essa é a parte do planejamento. Essas 4 perguntas. O tamanho do mercado, né? Se ele é grande o suficiente, o potencial, né, de crescimento, se ele cresce ou se ele está estagnado, o número de concorrentes diretos, eu ensinei para vocês como fazer tudo isso, e quais são os pontos fortes do teu meio de hospedagem que vão fazer o hóspede escolher o teu meio de hospedagem e não escolher o concorrente. Visto isso, vamos para a parte do comportamento. É muito importante que você entenda, né, que se você resolve ter um meio de hospedagem, seja um hotel, seja uma pousada ou um apartamento, você tem que ter esse mindset na sua cabeça, esse pensamento, né? E que pensamento é esse? O primeiro ponto é gostar de pessoas. Porque se você não gosta de pessoas, se você é uma pessoa antissocial, se você é uma pessoa que não gosta de conviver com os outros, você está escolhendo o segmento errado, porque você vai lidar com pessoas o tempo inteiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ser cuidadoso e atento aos detalhes. Porque pensa, são esses pontos que vão fazer o teu hóspede, né, a pessoa que você está recebendo, ter uma melhor experiência no teu meio de hospedagem. Então você dizer, cara, se eu for uma pessoa atencioso, né, se eu for uma pessoa detalhista, se eu for uma pessoa que eu penso, né, desde o momento que a pessoa faz o check-in até o momento que a pessoa faz o check-out, eu vou me preocupar com cada detalhe, né, seja arrumação, né, seja os detalhes, as coisas que eu vou fornecer dentro do meu apartamento, sejam os serviços que eu vou oferecer no meu hotel, na minha pousada, que são serviços que a região não oferece, não explora. Então, isso vai te trazer um certo diferencial. O terceiro ponto é você estar disposto, né, a receber telefonemas e mensagens fora do horário de expediente. Você precisa saber disso, porque não é simplesmente você vai trabalhar de 8 até as 18. Essa é a teoria, mas na prática não é assim que acontece. Por quê? Porque imprevistos acontecem. Um chuveiro que queima, né? Um ar-condicionado que para de funcionar. Né? Existem vários pontos que podem acarretar, né, um contato mais próximo do hóspede. E sem falar também, né, que quando você está vendendo, né, você vai receber muitas mensagens. Se você opta por focar sempre mais nas reservas diretas, né, colocando anúncios nas redes sociais, né, colocando anúncios em sites, né, que você paga, sei lá, como o OLX da vida, que tem muito anfitrião que usa, hoteleiro e dono de pousada não usa tanto. Mas isso vai te acarretar ligações. Isso vai te acarretar o quê? Mensagens no teu WhatsApp em horários não comerciais. Então você tem que estar preparado para isso. Ah, Felipe, mas vai ser o tempo inteiro assim? Não. Até você construir, né, eu estou falando isso desde que está vindo do início, para quem ainda não está no segmento ou para quem está e pode melhorar, né? Que pulou essas etapas, simplesmente entrou no fluxo. Então você entender que isso pode acontecer aí no teu meio de hospedagem, né? De você ter que trabalhar um pouco fora do expediente, fora do horário, mas entenda como algo momentâneo, porque se você for um bom gestor, né, com o passar do tempo, você vai começar a ajustar a sua equipe, ajustar a máquina, e a partir daí você vai conseguir se deslocar um pouco mais em relação a essas tarefas, né? Você consegue delegar funções, mas vamos deixar isso um pouco mais para frente. O próximo ponto que você precisa também entender é em relação ao controle financeiro.
É importante que você tenha esse controle, que você não misture as contas do meio da hospedagem com as suas contas pessoais. Isso é muito normal, né, em qualquer empreendedor, né, qualquer pessoa que tem uma empresa, muitas vezes ele mistura o caixa da empresa com as despesas pessoais. E eu já vi muito isso, sabe por quê? Porque nos portais de reservas, né, quando você está vendendo, você primeiro recebe o dinheiro e você no mês seguinte é que você paga o boleto da comissão. E muitas vezes o cara não tem o boleto, não tem o dinheiro para pagar o boleto da comissão. Mas como assim? Se você já recebeu antecipado, como que você não tem o dinheiro para pagar o boleto? Então, por isso que é importante que você tenha um controle financeiro, que você exatamente saiba, né, as despesas corretas, que você saiba controlar o fluxo de caixa. Isso é muito importante, né, independente do seu tipo de hospedagem. Né? Hotel, pousada, flat, casa temporada é importante, porque todo ele vai te exigir um controle financeiro, não só nesse segmento, como em qualquer outro segmento. Outro ponto também muito importante é que você tem que gostar de aprender. Por quê? Porque cada vez mais as técnicas de vendas mudam, né? A tecnologia nos ajuda, né, a automatizar vários pontos, como eu acabei de falar, então você pode utilizar a tecnologia a seu favor, né, para interagir com o WhatsApp, enfim. Então você precisa gostar de aprender, porque o simples fato de você gostar de aprender vai te gerar exatamente esse diferencial, né? Você vai poder trabalhar pontos que a grande maioria dos meios de hospedagem não trabalham. Por quê? Porque você está aprendendo, você está sempre na vanguarda, digamos assim, buscando conhecimento. Por exemplo, vocês estão aqui nessa live agora, né? Acompanhando o que eu estou falando, você está aprendendo, você está vendo, putz, realmente, isso que o Lagreca falou, eu nunca coloquei na prática. Né? Eu nunca coloquei isso, eu escutei falar, mas aí eu tinha tanta coisa para resolver que eu fui levando, e aconteceu de que eu não parei, eu não prestei atenção nesses pontos. Então, por isso que é muito importante que você goste de sempre estar aprendendo. Outro ponto também, né, para a gente finalizar essa parte do comportamento, é que você não pode ter medo de trabalhar. Não pode, né? Tem gente que, nossa, tem que trabalhar hoje. Às vezes trabalha um sábado, às vezes pode trabalhar um domingo. Né? Acontece. Imprevistos acontecem, como eu falei. Então você não pode ter medo de trabalhar. Você precisa ser uma pessoa educada, porque você vai lidar com pessoas. E se você distrata o hóspede, isso reflete diretamente em você. Como vai refletir diretamente em você? Através das avaliações. Se você distrata um hóspede, né? Eu estava aqui agora num grupo que eu tenho dessa minha última turma, que amanhã é o último plantão de dúvidas nosso. Estava dizendo que tinha alguns hóspedes, né, que normal, como qualquer meio de hospedagem, que causaram certos transtornos, né? O cara deixou a louça suja, o cara não desceu com lixo para o lugar correto. Acontece. Mas imagina se a gente se indispor com essas pessoas, né? Você vai terminar recebendo uma avaliação negativa. Então, existem outras formas de contornar isso, né, que não é o caso de eu explanar isso aqui agora, né, sobre essa parte operacional no meio de hospedagem, né, e sim como é o comportamento, mas você buscar formas e entender que isso pode acontecer. Né, isso pode vir, né, de você pegar um hóspede mal educado e você vai se trocar com ele. Né, e no mundo atual hoje a gente não sabe quem é quem, a verdade é essa. A gente não sabe quem anda armado, né? A gente não sabe quem são as pessoas de má caráter, porque não está escrito na testa. O cara pode ter uma excelente reputação no Airbnb, nunca ter causado nada, mas o cara pode ter um histórico, né, de violento, né, um histórico, né, agressivo, e isso pode acontecer com você se você for um cara mal educado. Então, para você preservar sua própria integridade, é muito importante que você seja uma pessoa educada, uma pessoa cortês. É muito importante. Outro ponto também é a paciência. Né? Você precisa ser uma pessoa paciente. Porque eu não sou daquela postura que acho que o hóspede sempre tem razão. Tá? Eu não sou dessa postura. Eu acho que ele tem razão na medida que ele deve ter razão. Mas algumas vezes a gente não pode bater de frente e a gente precisa ser paciente, respirar fundo e tentar contornar a situação. Então, isso é mais um pouco ligado à inteligência emocional. Então, quanto mais inteligência emocional você tiver, quanto menos você explodir com ele, as consequências, né, os resultados serão melhores. Porque se você for uma pessoa impaciente,
Se você não tiver muita educação, dizer, muita paciência com pessoas, você está entrando no segmento errado. Então, por isso que eu estou tentando te ajudar, né? Se você já está no ramo, ou se você quer entrar no segmento, arrendando uma pousada, arrendando um hotel, ou mesmo sublocando um apartamento, ou administrando apartamento de outras pessoas, é uma excelente oportunidade. É um nicho que mais cresce, tá? Eu vi que nos Estados Unidos, esse tipo de locação, né, principalmente para anfitriões, está crescendo muito. Tanto é que hoje, a empresa, o Airbnb hoje, ele vale mais do que a Booking e o Expedia junto, né? A Booking, ela tem um volume de vendas maior do que o Airbnb, mas em termos de valor de empresa, a Booking hoje, se somar junto com o Expedia, vale menos do que o valor de mercado da empresa Airbnb. Então, para você ver que é um mercado que vem crescendo. E olha que quando começou a pandemia, as pessoas acharam que não ia ter jeito, né? Que acabou, a Airbnb acabou. Por alguns momentos eu pensei isso. Porque ela perdeu, tipo, acho que 18 bilhões do valor da empresa. A empresa estava avaliada, sei lá, acho que em 30 bilhões, né? Um pouco antes da pandemia. Quando teve a pandemia, a empresa caiu para 18, acho que caiu 12, né? Começou a valer 18, caiu 12 bilhões. Então, a gente vê aí que o segmento está muito vivo e é um segmento que cresce. Por que ele cresce? Porque cada vez mais, né, os anfitriões eles são mais dedicados, né, que muitos gestores, né, de hotéis e pousadas. Os anfitriões são mais dedicados e eu sinto que eles também são mais focados em proporcionar uma experiência melhor. Então, isso é uma oportunidade. Eu enxergo isso como uma oportunidade. Como eu falei, né, atenção nos detalhes é o que faz toda a diferença. Então, visto a parte de planejamento e a parte de comportamento, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte estrutural, né? Então, você já entendeu como você vai planejar-se e você tem que entender como que é o mindset, né? Como que é o pensamento de um anfitrião, de um gestor de meio de hospedagem, hotel, pousada. Qual que é a estrutura, né? Que é a terceira parte dessa nossa live. A terceira parte da live é quando a gente fala sobre construir o produto. É muito importante que vocês entendam que o nosso produto, ele não é feito para nós. Ele é feito para o nosso hóspede. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você tem um poder aquisitivo muito acima, muito superior do que seus hóspedes. Ou você tem um poder aquisitivo próximo dos seus hóspedes, que isso facilita, né? Mas você entender que como você tem um perfil, às vezes, superior, né? O seu poder aquisitivo, às vezes, é maior do que as pessoas que você recebe, você vai receber pessoas que talvez não tenham a mesma educação que você teve, né? As pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você teve, né? As pessoas também são pessoas que pode ser que não tenham a mesma educação que você também teve. Então, você precisa entender esse ponto, que quando você vai construir o produto, você está construindo o produto com o hóspede e não para o hóspede. E qual que é essa diferença? O com o hóspede é quando eu construo meu produto entendendo quem eu vou receber. Se eu estou começando no segmento, eu não tenho avaliações suficientes para isso. Então, eu vou estudar mais quem é o público-alvo, quem é a classe social, quais são as preferências, quais são os gostos, quais são o hobby, né? Existem várias perguntas para você definir esse perfil. E aí você vai tentar construir o produto o mais próximo possível, né, para agradar essa pessoa. E quando eu faço um produto para o hóspede, é de acordo com as minhas preferências. É o que eu gosto. E muitas vezes o que eu gosto pode ser que não agrade o meu hóspede. Então, por isso que é muito importante que vocês entendam essa diferença. E aí, eu costumo bater na tecla, tá? Que eu acho que é importantíssimo falar sobre isso, que você deve prestar atenção numa demanda que já existe. Por quê? Porque nós não construímos, né? Nós não criamos demanda. Ou seja, não é porque você abriu um lugar legal, né, que vai aparecer hóspede naquele perfil que você quer. Não. A demanda para o local ele já existe. Já existem pessoas com aquele perfil que viajam para aquele determinado local. Então, quando você vai construir o seu produto, quando você vai criar, né, digamos assim, o seu apartamento, ou quando você vai decorar, né, porque você está arrendando uma pousada, ou sua pousada já é sua e você está reformando, você vai construir esse produto por uma demanda que já existe. Eu vou agradar essas pessoas que já existem. Se eu fosse fazer uma analogia, seria mais ou menos o seguinte.
Vamos supor, eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui na cidade que eu estou localizado, em Natal. Chegou um restaurante aqui, um bar, que era um bar de gelo. Ele era como se fosse uma câmara frigorífica. Eu falei certo? Uma câmara, acho que é uma câmara, não é uma câmara. Uma câmara frigorífica gigante, né? Com gelo, com não sei o que, um ambiente extremamente frio, diferente. Então, tanto é que para você entrar nesse bar, era fornecido para você casacos grossos assim, casacos grossos. Você vestia o casaco e entrava no bar. Esse bar, ele não durou nem 6 meses. Por quê? Porque o cara teve uma ideia legal. É diferente, pô. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, confesso para você, que eu nunca vi um bar desse estilo. Ele quis imitar um bar do Polo Norte, um bar do Polo Sul. E o bar, ele simplesmente não deu, né, fit, digamos assim, não deu encaixe com o público local. Não deu encaixe. Então, a ideia era muito boa, mas não tinha demanda para esse lugar. Por quê? Porque eu estou num lugar de praia, eu estou num lugar que é sol basicamente o ano todo, né? Então, cara, o cara construiu um lugar de frio. Tudo bem, a pessoa pode ir uma vez pela experiência, mas o cara não volta de novo. Muitas vezes não volta. Porque a maioria das pessoas, né, que optam, né, viver aqui, né, eu falo isso, eu vou até falar até pela minha sogra é de São Paulo, né, e ela faz, eu não sei se um dia, né, quando eu tiver um pouco mais velha, se eu vou conseguir morar em Natal, porque essa cidade é muito calor. É muito calor. Eu não sei se eu vou conseguir morar aí. Eu prefiro, né, estar em São Paulo, com 8 graus, 10 graus. Eu adoro esse clima de São Paulo. Então, para você entender, as pessoas que moram aqui, elas estão acostumadas com o calor. Então, você vai para um frio desse, é capaz da pessoa pegar até um resfriado, digamos assim. Então, para você entender que o produto que ele criou pensando nele, achando que ia trazer uma demanda. Mas aí, como eu falei para vocês, trazendo para o nosso mundo, a gente não cria demanda. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que você tem que entender quem é a demanda potencial da tua cidade. Suponhamos o seguinte, que você está numa cidade que é uma cidade, digamos, né, de negócio. Muitas indústrias, muitas empresas, uma cidade extremamente comercial. Não tem turismo na tua cidade. Não tem, é zero turismo, é só negócio, business. Não tem hóspedes de lazer. A cidade mais próxima de lazer, digamos assim, fica a 80 quilômetros, 100 quilômetros de onde você mora. Você acha que se você criar um hotel, né, para um público de lazer, com piscina, com né, todos os apetrechos, né, todas as características favoráveis para uma propriedade de lazer, você acha que você vai criar demanda com isso? Não vai criar demanda. Você não vai criar demanda. E eu já cansei de ver isso. Eu já vi hotéis belíssimos em cidades do interior. Eu não vou falar o nome porque a cidade é tão pequena que é capaz de alguém saber que hotel é, né? E eu não quero estar aqui expondo ninguém, falando de A, B, C ou D, né? Mas era uma cidade que ficava no interior. Deixa eu tirar esse móvel aqui que tá batendo aqui. Ajudei. Era uma cidade que ficava no interior, né? Interior de Pernambuco. Vou dizer para vocês ainda que ficava no interior de Pernambuco. Uma cidade que só tinha comércio, uma cidade que vive muito do comércio de móveis, né? Móveis e um pouco de confecção. E o cara construiu um hotel que era um hotel de primeiro mundo, que eu vou falar que se um hotel daquele em São Paulo teria diárias facilmente aí de R$400, 350, R$400. O hotel do cara era impecável. O cara construiu um palácio no meio do nada. E aí o cara gastou muito dinheiro, não vai conseguir reaver esse dinheiro nem tão cedo, porque o público não vai pagar o que vale, não paga, porque a região não comporta esse valor. Então é aquela coisa, eu vou criar um hotel que vai vir pessoas desse público, vai vir a demanda que eu espero. Não é assim. Não é assim. Então, só para vocês entenderem que vocês precisam criar um produto, né, de acordo com a demanda que já existe, porque nenhum meio de hospedagem, raríssimas as exceções que criam demanda. Porque as pessoas fazem, eu vou para a cidade tal por causa desse hotel. É muito difícil. É muito raro. Por isso que eu não quero dar nomes aqui, porque isso é algo extremamente raro de acontecer. Então, visto isso, você precisa construir um produto
com o hóspede, né? Com intenção de agradá-lo, o seu público-alvo. Atenção também nessa demanda que já existe. Não invente de criar demanda, um público que não existe. Segundo ponto, em relação aos custos. Quanto que vai demandar? Então, putz, Felipe, eu quero virar um anfitrião. Eu vou arrendar, né? Eu vou sublocar um apartamento, ou eu vou começar a administrar um imóvel. Você tem que pensar o seguinte: qual é o custo que você vai ter para deixar aquele lugar legal para você locar? Qual é o custo disso? Para você decorar, colocar um tapete legal, colocar um quadro. Mas, Felipe, precisa? Você quer vender ou você quer ser mais do mesmo? Eu não estou falando de você reformar o apartamento, fazer móveis planejados. Estou falando de você decorar ele. Colocar um abajur, colocar uma planta, colocar um tapete. Isso é o mínimo para você poder chamar a atenção e você não ser mais do mesmo. É você investir na decoração. Então, quais os custos disso? Ou, se eu tiver um hotel, uma pousada, ou se eu for arrendar um hotel, uma pousada, quais são os custos que eu vou gastar para deixar a pousada do jeito que eu gostaria? Putz, eu estou num local, a pousada é muito legal, mas ela não tem piscina. Eu sei que piscina é um grande diferencial onde eu estou. Pô, quanto custa para eu construir uma piscina aqui? Em quanto tempo eu vou tirar esse investimento? Né? Será que é o tempo que o meu contrato vai durar? Então é importante que você entenda sobre isso, que você saiba exatamente, né, qual é o custo dessa operação para você, para que você não gaste, né, ou você simplesmente trabalhe no fluxo e você não consiga a receita ou a margem que você espera, simplesmente porque você não planejou esses custos anteriormente. Então, isso é muito importante, é uma característica muito importante num bom gestor. Outro ponto, em relação aos colaboradores. Felipe, eu tenho um hotel, eu tenho uma pousada. Saiba que você vai precisar de alguns colaboradores, porque você não vai conseguir dar conta sozinho. E se você der conta sozinho, você vai começar a se manter mais ativo do que produtivo. E preste atenção nessa grande diferença entre ser ativo e produtivo. Ativo é estar se mexendo e procurando tarefa o dia todo. E produtivo é você fazendo as coisas que realmente importam, que vão trazer o quê? Receita. Que vão fazer você ir para o próximo estágio. É aprender, é estudar sobre vendas, é vender melhor, é aumentar o ticket, né? Então, isso são pontos que você precisa entender. Então, quando você vai falar sobre contratações, é muito importante que você, né, saiba contratar as pessoas certas. Então, a gente contrata comportamento, caráter, e a gente treina habilidade. No caso do anfitrião, se ele tiver um apartamento, 2 apartamentos, ele for começar a administrar, ele pode começar sozinho. Ele não precisa contratar ninguém até ele entender como funciona. Depois que ele entender como funciona e ele começar a prospectar, né, novos inquilinos, né, para fazer administração, isso aí rende 20%. Né? Quem faz administração de imóveis ganha 20% em cima de apartamentos, né, casas de temporada. E aí, no começo, ele pode fazer, né? Lembre-se, não existe trabalho, né, sem ter primeiro um suor, né? Não existe nada que você vai construir muito grande se você não suar um pouquinho, se você não ralar um pouquinho. Então você vai entender como isso funciona, né? E depois você vai começar a contratar uma pessoa para te auxiliar a fazer check-in, check-out, uma pessoa para te auxiliar na manutenção, né? Você já vai ter uma pessoa que vai auxiliar na faxina, porque você só liga, ó, a faxina tal, a pessoa já vai lá e faz. Então você vai começar a entender isso. Então a contratação é muito importante. O segundo ponto é em relação à cultura. Qualquer meio de hospedagem, a cultura principal, né, digamos assim, o foco principal é o cliente no centro do negócio. Tudo é feito em torno do cliente. Tudo. Primeiro você pensa no cliente, depois você pensa no lucro. O lucro, o dinheiro, ele é consequência de um bom trabalho. Então, quando você foca em fazer o seu melhor, em entregar a melhor experiência para o cliente, com certeza você vai conseguir, né, gerar mais valor nisso. E isso vai voltar em forma de receita. Importantíssimo. Então, coloca sempre o cliente no centro do seu negócio. Abarca toda a experiência que ele precisa. Né? O que é que eu posso fazer para que esse cara se sinta bem? E aí você pode pensar de uma forma muito simples, né? Que a gente costuma muito romantizar o que é experiência. Experiência nada mais é do que eu pensar como eu gostaria que o hóspede se sentisse no meu meio da hospedagem. Como? Então, assim, faz o teu melhor. Porque essa cultura vai passar para os funcionários, para os colaboradores, e tudo isso vai gerar um ecossistema que vai refletir em avaliações, vai refletir em indicações, e isso vai girar o quê? Uma bola de neve. No longo prazo, é só acumulando, é só acumulando. Isso vai te trazer um retorno muito bom. E por fim,
Uma equipe, né, colaboradores precisam de estímulos. E que estímulos são esses? É você remunerar o cara bem, principalmente se você é pequeno. Pô, tem coisa melhor do que o cara trabalhar satisfeito? Se a motivação do cara é grana, tem que remunerar o cara. Se a motivação da pessoa é o reconhecimento, tem que saber elogiar ele. É muito importante que você saiba elogiar ele. E se o reconhecimento, né, não o elogio, não o dinheiro, for simplesmente uma folga, cara, tô cansado de trabalhar todo domingo, deixa eu ficar um domingo com a minha família, nada mais justo. Se é um funcionário bom e o cara tá desempenhando um bom papel, concede o domingo para ele. Não custa conceder um domingo para ele. Próximo ponto, organizar processos. Dentro dessa estrutura, a gente falou que você constrói um produto para o hóspede, né? Então, isso que eu estou falando abrange quem já é do ramo, ou quem está entrando no ramo. Depois, entender os custos para começar isso. O que é que você precisa para começar? Começa de forma simples, porque a frequência vem antes da excelência. Excelência só vem antes de frequência no dicionário. Mas, na vida real, primeiro você treina, aprende, erra pequeno, e depois você aprendeu e você vai crescendo aos poucos, vai melhorando. Tudo isso. Entende como trazer boas pessoas para próximo de você, porque ninguém constrói nada sozinho. Nunca vi isso. Nunca vi ninguém construir uma boa empresa sozinho. Isso é a função de um bom gestor. Então, se você é pequeno, cara, pode chamar uma pessoa só. Uma pessoa só dá conta de 4, 5, 6 apartamentos. Facilmente. Se for no mesmo edifício, dá mais pessoas ainda. Dá para você pegar ainda mais apartamentos. Se você, tenho um imóvel que eu sou dono de um e eu gerencio mais 2. Pô, é muito mais fácil prospectar no mesmo imóvel e aí você consegue aumentar a sua operação sem não necessariamente ter que aumentar o número de funcionários. Então você aumenta o seu portfólio, mas não precisa aumentar o número de funcionários. E por fim, tudo isso é muito importante que você organize processos. Como assim, Lagreca, organizar processos? Eu dividi isso em 3 partes, né? A primeira parte é a parte operacional, né? Como que eu vou fazer check-in, check-out, manutenção, como que eu vou levar o enxoval para a lavanderia. E tudo isso, quando eu falo, é aplicável para os 3 tipos de propriedade. Hotel, pousada, anfitriões, né? Flats, apartamentos, casas de temporada, até mesmo hostels, albergarias. É para meios de hospedagem. Esses 3 pontos que eu dividi de processos, aplica-se para todo mundo. O outro ponto, vendas e marketing, que é exatamente o coração da empresa. Se você não vende, você não tem hóspede, então nada disso que eu falei anteriormente faz sentido. Então você precisa entender como vender melhor, como fazer o marketing, e isso aí as plataformas já podem fazer isso para você de certa forma, para você começar. Não use como desculpas, eu não sei usar bem o Instagram, eu não sei fazer anúncio pago. Cara, isso não é desculpa. Começa pelas plataformas. Tá aí o Airbnb, tá aí a Booking disponível para você. Você entra lá e faz isso. E eu vou dizer com toda certeza, tudo que eu falei aqui, se você seguiu todo o passo a passo que eu estou compartilhando com você aqui, eu não tenho a menor dúvida que você é capaz de, em pouco tempo, fazer um faturamento a ponto de conseguir triplicar as suas reservas. Em 7 semanas, se você já é do ramo. Se você não é do ramo, eu não tenho como dar essa comparação para você. Mas pelo que você tem hoje, se você hoje tiver, 50 diárias hoje, eu consigo fazer você triplicar isso para 150. Se você seguir tudo que eu estou falando aqui, eu consigo fazer você virar isso para 150 em 7 semanas. E sem investir nenhum real em marketing. Só trabalhando com as plataformas e fazendo o básico, né, do Instagram, uma postagem, né, atendendo hóspedes via WhatsApp. Consegue facilmente. Então, traçou os processos na parte operacional, traçou os processos na parte de vendas e marketing, agora é a parte financeira. É você saber gerenciar esse fluxo de caixa. É para você saber se você é um anfitrião, no final do mês eu tenho que pagar o dono do apartamento, eu tenho que tirar minha comissão, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que pagar o salário de funcionário, se tiver, né? Se você for muito pequeno, não. Mas funcionários, eu tenho que ver meus custos, quanto que eu gasto de gasolina para fazer check-in, check-out, né? Quanto que eu gasto, né? E como é que eu faço para agregar mais no meu ticket? Porque se eu sou um anfitrião, eu tenho um apartamento, 2 apartamentos, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar coisas para vender no apartamento para aumentar meu ticket. Que provavelmente o dono do apartamento não vai fazer questão nenhuma. Eu posso colocar lá batata frita, Coca-Cola, refrigerante, cerveja? Pode. Claro, isso vai fazer o ticket subir. É uma mini conveniência dentro do apartamento dos outros. Você está vendendo dentro do apartamento dos outros, além de ganhar com a comissão de 20%.
A mesma coisa isso dentro de um hotel, de uma pousada. Isso aí já é de praxe, né? Você já tem que fazer. Mas para o anfitrião, né, que tem pouco conhecimento, que poucas pessoas falam sobre isso, eu quero entrar no assunto porque isso é uma oportunidade que você tem de ganhar dinheiro. É uma oportunidade que você tem de ter um novo emprego, de ter uma renda extra. Enfim, cada um sabe, né, os seus objetivos. Mas, estou insatisfeito com o meu trabalho. Cara, é legal ser anfitrião? É legal, cara. Se você gosta de pessoas, é legal. E não tem mistério. O que eu estou te falando aqui é algo simples. É algo simples. É só executar. É só executar. E vamos para a parte final desse processo. Como eu falei, ia ser uma live curta, né? Já vamos aí com quase 40 minutos de live. Né? Então eu falei prazo máximo aí de 45 minutos, não mais que isso, né? Para que fique legal para todo mundo, né? As pessoas têm várias atribuições aí, afazeres, né? Então eu não quero tomar o tempo de todo mundo. Próximo ponto em relação às estratégias. Pô, as minhas estratégias é o quê? Quais são os meus objetivos? Qual é o meu objetivo? Não, o objetivo é crescimento, é expandir o meu negócio. Pô, então beleza. Eu tenho uma pousada que eu arrendei, né, uma pousada pequena, só tem 6 quartos, mas ela tem um terreno que dá para construir mais 4. Então, putz, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar nisso. Como é que eu vou gerar dinheiro? Eu vou fazer um orçamento, né? Eu vou me planejar, eu vou ter um objetivo para que eu consiga fazer essa expansão. Não, eu sou um anfitrião, eu administro um apartamento da minha tia, mas o meu objetivo é ter pelo menos uns 10 apartamentos, 15 apartamentos eu gerenciando. Putz, como é que eu vou fazer isso? Qual é o meu objetivo disso? Putz, eu quero crescer aqui no prédio, então eu vou fazer dessa forma, eu vou trazer resultados para poder mostrar às outras pessoas, para que as pessoas confiem, porque contra fatos não tem argumentos, porque eu estou exatamente mostrando de forma concreta que o meu trabalho traz resultado. Eu tenho que também definir nos meus objetivos quantas diárias eu preciso vender para trazer o ponto de equilíbrio, que é o meu primeiro objetivo em qualquer meio de hospedagem, exatamente quantas diárias eu preciso vender para isso. Eu preciso vender X diárias para atingir meu ponto de equilíbrio e pagar, né, o dono do imóvel, o arrendamento, ou pagar as minhas despesas, né, que o imóvel é meu, ou pagar, né, o dono do apartamento. Enfim, eu tenho que saber o mínimo que eu preciso vender de diárias. E ao mesmo tempo também, para eu me pagar, eu tenho que estipular um prolabore justo, independente do meio de hospedagem. Eu tenho que estipular um prolabore justo. Não é porque agora eu sou empreendedor, que eu sou o dono do meu nariz, que eu posso ganhar quanto eu quiser, que eu posso colocar o valor que eu almejo. Não é assim que a banda toca. Você tem que ser justo, você tem que saber exatamente qual é o potencial, né, o real potencial que o teu meio de hospedagem oferece. Por quê? Pode ser que você não tenha demanda todo dia, então você vai ter que fazer as contas para saber quanto que você vai ganhar, quanto que você vai ter que pagar, quanto que você vai ter que vender, para que isso esteja muito claro na sua cabeça, porque quando você traça esses objetivos, a sua mente, de forma inconsciente, ela vai buscar. Ela vai buscar. E eu falo isso por experiência própria. Tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi muito fruto do que eu penso. Eu não achei que ia conseguir várias coisas que eu consegui hoje na vida, mas de forma inconsciente eu ficava pensando naquilo, né? Eu queria morar nessa cidade, eu queria casar com uma mulher dessa forma, eu queria ter X filhos, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, e as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque eu coloquei um objetivo, né? Algumas vezes, em alguns momentos, eu confesso que eu não sabia como iria consegui-los. Eu confesso que eu não saberia, não sabia, né? Não sabia como ia conseguir, mas a força do pensamento me trouxe até aqui. Disciplina e foco. Foco é diferente de disciplina. Foco é clareza de onde eu quero chegar, e a disciplina é eu fazer o que tem que ser feito, independente de eu querer ou não. Hoje eu não estou com vontade. Não, é disciplina. Eu tenho que fazer. Faz parte do meu trabalho. É assim que funciona. Então você entender que foco é a clareza de onde você quer chegar, e a disciplina é exatamente aquilo que vai te impulsionar dia a dia, porque se você depender da motivação, esquece. A maioria dos dias a gente não está motivado. A maioria dos dias. Mas você tem que fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque você é dono do seu nariz e você é responsável pelas suas ações e pelos seus resultados. E por fim, para a gente encerrar a live de hoje, é em relação aos fatores chaves de sucesso. Que depois que você traçou tudo isso, a gente falou do planejamento, a gente falou sobre comportamento, a gente falou sobre a estrutura e como você construiu o produto, a gente falou sobre a parte estratégica, né, que são exatamente os objetivos do negócio, como que eu vou fazer para atingir esse objetivo. A gente vai para a parte final agora, que são os fatores chaves,
né, que é você entender muito bem, né, que eu falo que vendas é o coração de qualquer empresa, é você entender muito bem como que você vende nas grandes plataformas. Como que eu vendo bem pelo Airbnb? Como que eu vendo bem pela Booking? Que são os canais que mais vendem, né? Airbnb e Booking são os canais que mais vendem. Tem outros canais? Tem. Tem o VRBO, tem aquele Alugue Temporada, tem o Expedia, tem o Decolar, tem o Hotel Urbano, tem. Mas Booking e Airbnb é o que mais vende. Então, eu entender como que eu trabalho muito bem dentro dessas plataformas. E é uma coisa que eu compartilho diariamente aqui dentro do perfil. Eu costumo dizer que são 9 pontos que você precisa ter atenção para você performar bem dentro do Airbnb. Como que eu deixo meu anúncio melhor? Como que eu fico mais atrativo? Como que eu causo mais impacto dentro da Booking, dentro do Airbnb? Através das fotografias, que é o primeiro ponto de contato com o hóspede. Como que as pessoas me acham facilmente? Através do conteúdo. O cara vai colocar lá filtro. Ah, o cara tem ar-condicionado, tem piscina, aceita pets. Então, o cara vai me encontrar mais fácil através do conteúdo. Como que eu faço para vender mais se as pessoas terem dúvida do meu produto? Através da avaliação. É através da avaliação que as pessoas vão acreditar, porque são outras pessoas falando de você. Então, por isso que eu falei que desde o começo, você precisa gostar de pessoas para trabalhar com meios de hospedagem. Se você está nesse ramo simplesmente pelo dinheiro, pelo seu bem, pela sua sanidade mental, pelo bem da sua família, saia do ramo. Saia do ramo. Agora, se você não está no ramo e você gosta de tudo isso que eu falei, seja bem-vindo, que é muito legal. Eu estou no ramo desde 2017, né? Fazem aí 4 anos que eu estou nesse segmento e eu sou apaixonado, eu acho muito legal. Eu gosto do segmento. É bom lidar com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu aprendo muito, né? A gente troca muitas experiências, é muito legal. Então, se você não está no ramo, né, você escutou tudo que eu falei, é uma excelente oportunidade. E se você estiver no ramo, pensa direitinho no que eu falei. Ou você sai, se você não se identificar com o que eu falei, ou você tenta mudar a sua atitude para que você consiga mudar a chave dentro do seu meio de hospedagem. Porque muitas vezes você tem um meio de hospedagem muito que tem toda a chance de prosperar, né? Algo que tem muita chance de prosperar, só que você às vezes está utilizando o mindset errado, o planejamento errado, está estruturando de forma errada. E o que eu falei aqui não é nada de outro mundo. Eu não falei nada, eu não falei uma fórmula de Bhaskara, eu não falei uma fórmula de física, eu não trouxe aqui um cálculo, né, matemático complexo. Não. Tudo muito simples. É tudo muito simples. Então, voltando aqui, o principal, né, o último ponto aqui para você também conseguir vender bem, que é o coração de qualquer empresa, é a atenção nos 9 pilares. Então, fotografia, conteúdo, a avaliação, a política, que é a regra da casa, é a regra do teu apartamento, é a regra do teu hotel, é a regra da tua pousada, que ela seja muito bem definida, de acordo com o destino, de acordo com os concorrentes, né, para que você não destoie, né, que se lembre-se, quanto mais você se protege, mais você afasta os hóspedes, e quanto mais você abre, mais os hóspedes vêm, né? Depois a gente pode falar sobre disponibilidade, eu tenho que ter sempre tarifas cadastradas sempre para datas futuras, porque isso pode me trazer uma previsibilidade. Depois, a precificação, né? Encontrar o preço certo, colocar o preço certo no meu meio de hospedagem para que eu me torne atrativo, né? Para que eu consiga vender cada vez mais. Por fim, falando sobre a parte de visibilidade, como que eu apareço nas primeiras páginas, né? Como que eu chamo mais atenção, ou seja, quanto mais próximo das primeiras páginas, mais vou aparecer nas pesquisas, mais cliques eu vou receber, consequentemente, quanto mais cliques eu receber, mais conversão eu tenho, né? Eu costumo dizer que é que nem aquele artilheiro, aquele atacante, que joga e que chuta muito no gol. Quem chuta muito no gol faz mais gol, isso é óbvio. É óbvio. Então, quanto mais você tiver nas primeiras páginas, mais atrativo, né, com tudo isso que eu descrevi anteriormente, vai te trazer mais reservas. Distribuir melhor. O que é distribuir melhor? Pô, se eu sou uma propriedade pequena, eu tenho até 10 quartos, 3 canezinhos de venda, só 3. Eu posso trabalhar com Booking, eu posso trabalhar com Airbnb, eu posso trabalhar com Expedia. Né? Se eu só tenho um apartamento, eu posso trabalhar só com Airbnb, ou eu posso trabalhar só com a Booking, ou eu posso trabalhar com os dois, porque eles se integram. Né? Existe um link que você pode conectar o Airbnb na Booking. Você pode fazer isso, para não causar um overbooking. Então, interessante que você distribua, porque quanto mais visto eu sou, maiores são as chances que eu tenho de prospectar reservas. E, por fim, é você trabalhar, né, vários preços.
Eu tenho preços para as pessoas que compram antecipado, eu tenho preço para as pessoas que compram de última hora, eu tenho um preço diferente para as pessoas que querem ficar mais tempo no meu imóvel. Então, essa variedade de preços vai te trazer também mais oportunidades. E isso vai, em conjunto, em sinergia, vai trazer a chance de você triplicar as suas reservas no período de 7 semanas, sem você precisar investir nenhum real. Só com isso aqui que eu falei. Eu não falei em momento algum que você precisaria gastar, né, para fazer vendas, para trabalhar com isso. Não. Quantas pessoas estão aí, né, que não sabem aproveitar o potencial do seu meio de hospedagem? Quantos proprietários de apartamentos? Quantos proprietários de casas? Quantos donos de hotéis? Quantos donos de pousada que não sabem nada de vendas online? Não sabem nada. E muitas vezes essas pessoas podem dar a volta por cima, né? Pode se tornar uma oportunidade para outras pessoas que queiram entrar no ramo. Enfim, existem várias situações que se desenham, basta você saber enxergar a oportunidade. E é o que eu sempre falo. Oportunidade, ela não aparece por acaso. E algumas pessoas costumam dizer que fulaninho teve sorte. E é uma frase que eu sempre digo e eu não me canso de repetir, porque eu provo dessa água, eu bebo dessa água, que é sorte nada mais é do que o encontro entre a oportunidade e o preparo. Então, quanto mais preparado eu estou, mais eu enxergo as oportunidades que aparecem na minha frente. É isso que acontece. Agora, se eu não estou preparado, eu não enxergo oportunidade. E o que eu vim te trazer aqui é uma oportunidade para você melhorar o seu meio de hospedagem, você que já tem, ou se você quer entrar do ramo, se você quer ampliar, né, você quer ser um gestor de mais apartamentos, de mais casas, né, ou você quer arrendar um hotel, uma pousada, ou você que já tem um hotel, uma pousada e já quer melhorar suas vendas, o que eu trouxe aqui foi uma oportunidade para você triplicar as suas reservas num período de 7 semanas, sem você precisar investir nenhum real. Beleza? Pessoal, a live é essa, né? Muito obrigado pela presença de todos aqui na live. Como eu falei, ia ser uma live curta. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima live amanhã, no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Beleza? Um forte abraço.